tema escolhido pelo grupo aborda tópicos relacionados à autoestima e depressão, visto que o mundo está passando por um período de quarentena, onde muitas pessoas tendem a desenvolver distúrbios psicológicos. De acordo com um estudo feito pela URJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 1.460 pessoas, mostra que casos de depressão aumentaram 90% desde março, quando o governo anunciou medidas de isolamento contra o novo coronavírus. Mas o que realmente pode desencadear essa doença, considerada pelo blog Telemedicina como a doença do século? A autoestima é a avaliação de si próprio, o que mostra sua satisfação com o corpo e mente, talvez mantendo um certo equilíbrio entre todas as áreas de aceitação da vida. A autoestima também pode ser classificada como baixa, que é quando o indivíduo se enxerga de maneira inferior aos demais em relação à aparência, inteligência, etc. Vale lembrar que a baixa autoestima não está somente relacionada com comparação que é feita de pessoa para pessoa, mas também pode estar relacionada com pré-julgamentos feitos dentro de um âmbito familiar, escolar e de trabalho, que fazem com que a mulher, homem ou criança se sintam insuficientes. Diferente do que muitos pensam, a autoestima não está somente ligada à mulher, mas também ao homem, quando se comparam e fazem piada entre amigos sem pensar no que aquela brincadeira pode afetar o outro. Todo ser humano, homem ou mulher, em algum momento da vida acaba se comparando com alguém. Homens definidos dos pés à cabeça em revistas e televisão acabam induzindo aqueles que se sentem inferiores a fazer uso de anabolizantes e treino em excesso, o que acarreta sérios problemas de saúde. Já no caso das mulheres, que se sentem fora de um padrão imposto pela sociedade e mídia, acabam desenvolvendo transtornos alimentares para ter o corpo considerado perfeito. Abaixo do peso demais ou acima do peso demais não define beleza. Pode definir algum problema de saúde, mas se os exames médicos estão bons, então não há problema em ser da maneira que se sente bem, exercendo autoestima e principalmente um amor próprio. A depressão é uma doença mental ainda sem causa definida. Pode surgir ao longo da vida, por genética ou por acontecimentos gerais que podem contribuir para o seu aparecimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 300 milhões de pessoas são afetadas por essa doença, sendo que a estimativa é que 5,8% da população tem a depressão somente no Brasil. Considerado como a doença do século, a depressão pode atingir todas as idades, mas é mais recorrente em pessoas mais velhas. As pessoas que a possuem têm sintomas como uma sensação de tristeza profunda, pensamentos suicidas, falta de energia e até cansaço excessivo. Também podem apresentar insônia e ganho ou perda de apetite. A recomendação médica para sua prevenção é manter uma dieta equilibrada e praticar atividades físicas, o que nessa quarentena acaba sendo difícil de ser seguido, já que muitas pessoas não têm condições de praticar atividades físicas dentro de casa e nem de manter uma boa alimentação, devido aos problemas financeiros que enfrentam. Indivíduos afetados pela doença costumam também possuir baixa autoestima, pois se culpam e se sentem extremamente insuficientes e sozinhas. Muitos acabam descontando esse sentimento e remetendo à aparência ou peso. No período em que o mundo vive, o isolamento social acaba fazendo com que as pessoas se sintam mais sozinhas e sem saída para os problemas, mas também sintam medo de tudo o que está acontecendo ao redor. A vida é importante. Por isso existem meses como o Setembro Amarelo, que é o mês contra o suicídio. Devemos nos preocupar não só em período de pandemia e quarentena, mas no ano inteiro. A seguir foram separados alguns depoimentos de pessoas que têm ou tiveram sua autoestima afetada por diversos motivos. Durante a adolescência eu me sentia triste, queria ficar sozinha, vontade de chorar sem motivo, mas naquele tempo ninguém falava sobre depressão, então não tive nenhum tipo de apoio. Eu nunca falei disso pra ninguém. Lidei com isso completamente sozinha. Por falta de conhecimento naquela época, hoje eu não sei identificar se eu já tive alguma doença psicológica. No início, com meus 13 e 14 anos, eu me sentia extremamente insegura. Achava meu rosto feio e meu corpo pequeno e magro demais. Andava com a cabeça baixada ou cobrindo meu rosto com alguma coisa em todo lugar que eu ia, sempre evitando olhar para as pessoas, para que elas não olhassem para mim. Ao passar do tempo, eu aprendi a me aceitar como eu sou e hoje eu me sinto muito bem comigo mesma. Me acho linda. Eu sempre estive fora do padrão da sociedade. Era insegura e me sentia feliz. E através disso não me sentia confortável para usar um biquíni, por exemplo, ou me sentir bem ou segura com meu corpo. Hoje sou muito feliz com ele e bem resolvida. Me sinto segura para comer o que quiser e não precisar fazer dietas rigorosas ou fazer exercícios somente por estética. Atualmente sou mais saudável e minha saúde mental é estável.
Na quarentena, a nossa autoestima tem mais chances de abaixar, seja porque nós engordamos e isso é visto como algo ruim para muitas pessoas, estamos sem ir ao salão ou até mesmo pelo fato de estarmos isolados, pois mexe com a nossa saúde mental e autoestima. Então eu sempre tiro um tempo para meditar e cuidar do meu corpo para me sentir melhor e me ajuda demais. Eu sempre fui uma menina que estava acima do peso, desde que eu me entendo por gente, e isso sempre foi um problema para mim. Na escola não tinha mais ninguém igual a mim. Na minha família também não, e muito menos na televisão. Então eu me sentia bem deslocada em tudo que eu fazia. Com 13 anos, época em que a gente começa a se interessar por outras pessoas, eu via que eu não parecia com nenhuma das minhas amigas, que todas elas já tinham namorados, menos eu. Remeti isso ao meu físico, que ninguém queria ficar comigo por eu ser da forma que eu era. Então eu usava 2 calças porque tinha vergonha de celulates, usava 2 blusas de frio para esconder a barriga, não importava o clima, estando frio ou calor era sempre o mesmo ritual. Então, com os meus 14 anos, entrei no ensino médio, estudava em período integral e com as lições passadas para depois do horário de aula. Eu só comia, minha válvula de escape era comida. Com isso, eu acabei engordando novamente. Mas encontrei pessoas maravilhosas durante esse tempo, amizades e meu atual relacionamento que me ajudaram a entender que hoje estou feliz comigo mesma, com meu corpo e peso certo para minha altura. Talvez eu engorde ou emagreça mais, ou então fico da forma que estou. Mas a maior mudança que eu tive, sem dúvidas, foi entender que não importa o meu peso, as pessoas me amarão da maneira que eu sou, e principalmente eu também, me amar sempre em primeiro lugar. Eu sei que quando falamos de autoaceitação sempre vem na cabeça mulheres, mas existem muitos homens que também têm autoestima baixa. É difícil se aceitar do jeito que é, eu sei mesmo. Não falo só sobre peso, estou falando sobre problemas com acne, problemas com o corpo, ou magro demais ou gordo demais, cabelo liso, crespo ou cacheado. Eu sei que é difícil aceitar tanta informação sobre nós mesmos, principalmente se tem alguém falando algo negativo sobre nossas características. Mas pensa, por favor, em você. Sempre vão ter pessoas que nos amem da maneira que somos, amigos, namorados. Não pense pelo lado negativo da situação. Sempre que alguém dizer algo pra ti que te magoe e que você sabe que não é verdade, abstrai. Aquilo é o que ela pensa e acha sobre, mas não define o que você é. Problemas com autoestima afetam homens e mulheres de diferentes idades, seja por conta do peso ou não. Tudo aquilo que entristece é importante de ser analisado. A seguir foram separados filmes que abordam sobre a autoestima e a autoaceitação feminina. Sexy por acidente. Renée, uma mulher comum, luta diariamente com sua insegurança. Depois de cair de bicicleta e bater a cabeça, ela de repente acorda acreditando ser a mulher mais capaz e bonita do mundo, começando a viver a vida mais confiante e sem medo das falhas. Mas o que acontece quando ela descobre que sempre foi a mesma? Dumpling. Willow Jean Dixon é uma jovem acima do peso, bastante confiante com o próprio corpo, apesar de não ter o respeito de sua mãe, uma ex-miss. Quando se apaixona pelo atleta Boo e começa a ter inseguranças, Will decide entrar num concurso de beleza como forma de protesto. Felicidade por um Fio, produzido pela Netflix, Violet Jones é uma publicitária bem-sucedida, que considera sua vida perfeita, tendo um ótimo namorado e uma rotina muito organizada para conseguir estar sempre impecável. Após uma enorme desilusão, ela resolve repaginar o visual e o caminho de aceitação de seu cabelo está diretamente ligado à sua reformulação como mulher, superando traumas que vêm desde a infância e pela primeira vez se colocando acima da opinião alheia. Solteiramente. Em Solteiramente, Daniel é uma mulher com um único objetivo, casar. Porém, seus relacionamentos sempre terminam do mesmo jeito, com ela descartada por seus namorados. Ao conhecer Lunga, ele parece ser o homem perfeito pelo qual ela esperou a vida inteira, compartilhando seus valores em questão de amor e relacionamento. Quando acidentalmente Daniel descobre que o homem dos seus sonhos planejava passar o resto da vida com outra pessoa, ela termina seu namoro, se preparando com a ajuda de uma amiga que tem fobia de compromissos para enfrentar o que mais teme, a vida como uma mulher solteira. A Maratona de Brittany. Vivendo por anos em Nova York, Brittany sente constantemente cansada e chateada por conta de sua rotina, que se resume a ir a diversas festas e agradar pessoas tóxicas. Quando seu médico a assusta com um diagnóstico preocupante, Brittany decide começar a fazer exercícios, mas mal poderia imaginar que uma simples corrida no quarteirão teria o poder de mudar sua vida.
Tanto na vida real como na vida representada nos cinemas, a autoestima e depressão são temas constantemente presentes. Problemas com o próprio corpo, com a família, amigos e relacionamentos amorosos, na maioria das vezes estão ligados a esses distúrbios psicológicos ou a esses problemas de autoestima. Por isso, conclui-se que a autoavaliação e a autoaceitação são tão importantes nos dias de hoje. O respeito e a empatia são as maiores formas de dizer a alguém que a amamos.